Alô, bom dia, graça e paz da paz de Jesus, né? Eu sou o pastor Adílio e vamos ter hoje mais um estudo da nossa escola bíblica, né? E com nossa revista Esperança em Tempos de Quarentena, né? Que vamos estudar a palavra de Deus, né? E nós estamos aqui no canal da Igreja Batista Alvorada, né? E pedimos a você que se inscreva no nosso canal Igreja Batista Alvorada SGA, dê aquele like e ative o sininho para você receber todas as notificações dos trabalhos realizados da nossa igreja, ok? Então, nós vamos continuar estudando, né, a palavra de Deus e, sem mais delongas, vamos para a nossa revisão. No estudo na lição número 1, nós vimos, né, que a igreja nunca fecha. Esse foi a temática da nossa lição número 1. Né? A igreja nunca fecha. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Na lição número 2, nós vimos que a adversidade traz maturidade. Diante das adversidades da vida, o cristão ele vai adquirindo amadurecimento, né, pelas dificuldades, pelas provações que ele passa. Na lição número 3, vimos que a oração como refúgio, né? A oração, orar cada dia mais, clamar a Deus, faz com que a gente se refugie no Senhor, como diz o salmista, e busque cada dia mais a presença dele. Na lição número 4, vimos que falar sobre o engajamento solidário diante das lutas, das adversidades da vida, né? E nesse tempo que vivemos de pandemia, nós vimos muitos corações solidários nesse tempo, visando que aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o crente precisa estar engajado na questão da solidariedade. E na lição número 5, a última que a gente estudou, vencendo o abatimento da alma, a gente refletiu aí no Salmo, um belíssimo Salmo 42, e foi bênção do Senhor. E hoje, né, daremos início a mais uma lição maravilhosa, baseada em Marcos 13, e a lição ainda não é o fim. E, iniciando a nossa lição, nós vamos aqui para o texto, né, de Marcos, capítulo 13, né? A gente vai ler algumas passagens e depois nós vamos estar refletindo sobre esse assunto. E em Marcos 13, nós vamos ver no capítulo do Evangelho de Marcos a iminente queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo, né? Não tem o seu equivalente em Mateus 24, 25 e em Lucas 21, né? Ou seja, essa mesma passagem do final do fim dos tempos, nós encontramos essa passagem em Mateus 24 e em Lucas 21, né? Vamos estar estudando também paralelamente, né? E Jesus, ao sair do templo, ouviu um dos seus discípulos exaltar a arquitetura daquela grande construção. Esse templo não foi o primeiro que foi construído, o rei Salomão construiu no século X e que mais tarde foi destruído pelo Império Babilônico, né? Primeiramente, a gente vai ver no texto de Marcos 13 a exaltação dos discípulos concernente à construção, né, do templo, a magnitude daquela propriedade. E aí Jesus, e logicamente que não era o primeiro templo, era já o segundo templo. E Jesus, né, nos dias de Jesus, o que temos aí é o segundo templo, que foi reconstruído pelo período persa, no final do século VIII, né, VI, e remodelado por Herodes o Grande, né? E a beleza do templo de Jerusalém era inesquecível ao ouvir os elogios dos seus discípulos a respeito da maravilhosa construção. Jesus, para a surpresa de todos, imediatamente prediz o julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda a nação. Tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima de outra, né? Marcos 13, 2.
ao profetizar dessa maneira, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento e que também vaticinaram os seus dias contra a nação de Israel e o templo. Então Jesus, quando os discípulos apresentam aquele templo a Jesus, Jesus realmente traz logo uma profecia implacável, dura para aquele templo. E aquilo ali surpreendeu quando Jesus, todos pensavam que Jesus iam concordar com aquilo que eles estavam falando sobre a magnitude do templo, e Jesus chega dizendo que não ficará pedra sobre pedra, né? Que também vai falar sobre Miqueias 3:12, Jeremias 26:18, né? Então isso ali chocou os discípulos naquele momento. Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. O templo, o culto que ali pertencia à nação, tudo isso havia se transformado em um ídolo e uma veneração, uma idolatria, e precisamos tomar cuidado com que para que o mesmo não aconteça conosco, e meio não podemos transformar no fim. O fim é o Deus e o alvo é Ele. Muito bem, gente. A gente tem que ter muito cuidado com a questão da veneração do templo, né? Na nossa introdução nós estamos trabalhando isso, a questão do cuidado que precisamos ter ao venerar, ao achar que nós só estamos cultuando quando nós estamos no templo. A gente tem passado aí há 5 meses e alguns dias que o templo está fechado, né? Estamos próximos ao retorno, mas a gente passou esse tempo e Deus tem trabalhado mesmo assim de forma grandiosa na igreja. Os discípulos ficaram impressionados com a palavra profética de Jesus, que fizeram várias perguntas. Quando comparamos o texto de Marcos 13, do 3 a 4, ou Mateus 24, descobrimos pelo menos 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Quando será a vinda com poder e glória? E quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus a essas perguntas requerem cuidado especial, pois elas se encontram lançadas, tecidas e juntas. Os eventos mencionados nesse texto parecem um só, perto de um ao outro, mas são como montanhas em perspectivas no horizonte, distante. A sensação é que eles estão próximos, quando na verdade estão distantes. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado nesse tempo de afirmarmos em nosso tempo que isso é algo que estará acontecendo agora, que vai acontecer daqui para frente ou amanhã. A gente tem que entender que Deus tem um tempo para todas as coisas, e a gente pensa sempre que esse momento, por causa da pandemia, o fim das coisas já chegou, e às vezes as coisas não é por aí. Jesus está chegando ao final do seu ministério aqui na terra e estamos em seus últimos dias. Há uma tensão espiritual e política. Os líderes judeus estão ao encalço de Jesus, né? Querem prendê-lo e matá-lo. O Império Romano domina com mão de ferro a Palestina. Qualquer tentativa por parte dos judeus contra Roma teria uma resposta implacável. Jesus faz a leitura correta de todo o drama político e religioso dos seus dias. Tudo será destruído. Há mais de uma dezena de imperativos neste capítulo 13 de Marcos. E eles revelam não apenas as respostas de Jesus para as perguntas acima, mas o seu cuidado pastoral para com a sua igreja. A gente precisa ter cuidado com as afirmações desse tempo. A gente sabe que Jesus está voltando, mas a gente não sabe o tempo real disso.
e que se isso já está acontecendo agora por causa desse tempo que a gente está vivendo com relação à pandemia, né? Muito bem. E trabalhando na nossa introdução, agora nós vamos para o nosso primeiro ponto da nossa lição. Tenham cuidado para que ninguém os engane vocês, né? Marcos 13:5. Vamos ler aqui Marcos 13:5. Jesus disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão muitos. Então Jesus vai dizer para a gente que teremos que ter cuidado. E no nosso ponto diz assim, muito triste ser enganado, mas muita gente tem sido enganada ao longo da história, porque tem acreditado nos sinais dos seus dias como sendo os sinais mencionados aqui por Jesus. Guerra, rumores de guerras, terremotos e fome. Esses sinais acontecerão e acontecem em diferentes períodos da história. À luz da Bíblia, o período conhecido como os últimos dias teve o seu início quando Jesus ascendeu aos céus. Precisamos tomar cuidado para não sermos enganados e por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã, só porque hoje houve um tremor e na terra, ou reuniões de guerra. Porque a gente estava falando justamente agora nesse sentido, né? Com relação a esse texto, né, de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos 13, as pessoas, a partir daí, dessas interpretações, começaram a diferentes religiões, seitas, dizer quando e em que tempo isso aconteceria, né? Em que momento isso ia acontecer e fazendo isso elas se precipitaram em muitas vezes dar datas, né? De quando seria essa volta de Jesus, de quando seria essas coisas. E isso é algo muito perigoso, porque Jesus, em sua profecia de Marcos 13, ele vai nos dizer que nós precisamos ter cuidado para que ninguém venha nos enganar. Qual de nós gostaríamos de ser enganado? Né? Ninguém gosta de ser enganado, como a gente acabou de ler no enunciado da lição. Ninguém gosta de ser enganado. E a gente precisa ter cuidado com os falsos profetas. Temos que ter cuidado com essas pessoas que gostam, né, de dar datas para eventos. Porque está acontecendo agora a pandemia. Isso é um sinal de que o mundo está acabando e vai acabar amanhã. Tem gente que dá datas, período, faz contas disso. É interessante que tem pessoas que se pedem a fazer contas, sabendo muito bem que o tempo de Deus é totalmente diferente dos homens. O tempo de Deus é algo totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. O nosso dia tem 24 horas. Deus não está pegado a um dia de 24 horas. A gente precisa ter cuidado com essas interpretações, né? E vamos agora para o nosso segundo ponto, que diz que tenham cuidado na hora do sofrimento. Marcos 13:9. Vamos ler o Marcos 13:9, diz assim: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais. Serão açoitados nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles, né? Ou seja, nós somos tendenciosos, quando nós estamos vivendo um tempo de sofrimento, a gente desabar diante desses sofrimentos. E aí a gente às vezes precisa ter um cuidado especial que, apesar de muitas pessoas estarem sofrendo nesse momento por causa da perca de pessoas pela pandemia, de parentes, a gente vê muitas pessoas contaminadas, a gente não pode achar que isso já é o fim, que tudo acabou, porque a gente vai sofrer ainda mais e vai ver tempos ainda bem mais difíceis. Há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante do sofrimento. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certo. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor
e a perseguição sem se desviar do caminho. Há muitas pessoas que abandonaram a fé. A gente vai ver isso, a gente sente isso em muitas pessoas. Talvez elas não abandonaram de forma já explícita, que deixaram Jesus, que deixaram a igreja, mas a gente sente a frieza no coração das pessoas. E há muitas pessoas que diante do sofrimento, diante dos momentos difíceis, abandonam o Senhor Jesus. É na hora do sofrimento que nós mostramos ao mundo que não servimos a um Deus em troca de bênçãos materiais. Deus não compra a nossa fidelidade com favores. Como se fosse assim, nossa relação com Ele seria mercantilista, né? E o nosso caráter mercenário. Ou seja, a gente precisa agora mais do que nunca mostrar a esse mundo e a essa nação que nós não estamos com um relacionamento com Deus só por troca, né? Eu faço aqui, Deus, sou um bom crente e quero receber em troca. E eu quero só receber coisas boas, eu não quero receber coisas ruins, eu não quero estar passando por essa pandemia, eu não quero perder um emprego, eu não quero perder um ente querido. Deus, a gente tem que mostrar essa nação, esse povo, que Deus precisa ser adorado, independente que nós façamos, independente que Ele faça ou não faça por nós, né? Jesus nos ensina fidelidade incondicional a Deus, seu Pai e nosso Pai, perseverança na fé, na adversidade e o que se espera de seus seguidores. Jesus ensina total fidelidade. Jesus veio para morrer por nós na cruz, ou seja, Ele já veio para sofrer. Jesus já sabia do sofrimento que ia enfrentar. Em mais alguns dias aqui nos capítulos aí você vai ver. Mas Jesus sabia que isso tinha um propósito do céu para as nossas vidas. E nós precisamos que tudo nesse momento tenha um propósito. A pandemia teve um propósito, tem um propósito em cada vida de cada pessoa. Para algumas pessoas ela vai vir para fortalecer a fé em tempos de crise. Outras pessoas vão se enfraquejar. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que o nosso tema do nosso ponto 2 é: tenha cuidado com a hora do sofrimento. Está sofrendo? Isso ainda não é o fim. Em um mundo que se rejeita Jesus, Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. A melhor maneira de fazê-lo é vivendo cheio do Espírito Santo. Por isso Jesus nos disse: não se preocupe quanto à hora da perseguição chegar. Digam o que Deus lhe der para dizer. As palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Marcos 13:11. Ele nos capacita quanto ao que falar e quanto ao que fazer. Ou seja, a perseguição em nome de Jesus Cristo é algo inevitável, né? Muito se fala disso, às vezes, em outros países. Mas a gente, aos poucos, vamos sentir isso também nos países que são livres na questão da sua religião. E a gente precisa estar preparado. E às vezes tem muitos cristãos que não estão preparados para o sofrimento, não estão preparados para os dias de dor, de aflição. E a gente precisa ter cuidado com isso, para que a gente não ache que já chegou ao fim. Amém? Estamos já encerrando já a nossa lição de hoje, né? Ainda falta 2 pontos. Tenha cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Tenha cuidado de orar e vigiar. Ponto 4. Tenha a nossa conclusão e para pensar e agir. Então, na próxima aula, nós vamos encerrar essa lição em nome de Jesus. Então, peço mais uma vez a você que se inscreva no nosso canal, dê aquele like e ative aí o sininho para que você receba as nossas notificações. Deixa eu orar por sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. E te agradecemos, Deus, por mais uma lição. E oramos a Ti e cremos em Ti. E que mesmo em tempos de lutas, de aflição que vivemos, todo mundo, o planeta, mas nós não deixamos de crer em Ti, ó Deus. E louvar a Ti. E saber que a sua volta está próxima, mas não tem dia certo nem hora certa. Mas que mesmo assim nós estaremos vivendo, ó Pai, a esperança, Deus, da Tua volta.
e que quando esse dia chegar, será um dia magnífico e nós estaremos glorificando a Ti cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Fique conosco, fique com nossas vidas e famílias, essa oração em nome de Jesus. Amém. E Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.